Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui falar de Vasco. O Vasco anunciou seu segundo reforço da era Vanderlei Luxemburgo. O primeiro tinha sido anunciado, tinha sido o meia Marquinho, que eu inclusive já fiz análise aqui no canal falando sobre ele, um meia esquerda de 32 anos, passagem pelo Atlético Paranaense, foi campeão brasileiro pelo Fluminense. E o Vasco agora anunciou mais um ex-tricolor, o volante Richard, que estava no Corinthians e que vinha sendo pouco aproveitado na equipe paulista, comandada pelo técnico Fábio Carille. Bom, vamos lá, quem é Richard? Richard é um meia de 25 anos de idade, joga mais como volante, um pouco mais recuado, tem 1,91 m, começou nas divisões de base do Comercial e estava no Atibaia antes de acertar com o Fluminense no ano passado. No ano passado, quem teve a primeira chance dele atuando, disputando uma Série A, foi como ele realmente surgiu no cenário nacional. E surgiu muito bem. O Richard tem exatamente as características que o Luxemburgo esperava, que é um jogador que pode fazer mais de uma função no meio-campo. Inclusive, vou deixar aqui os mapas de calor dele em 3 partidas diferentes. 2 pelo Fluminense e 1 pelo Corinthians, que mostra exatamente isso. Ele atuando mais centralizado, mais pela direita e mais pela esquerda. Ele pode fazer essas 3 funções ali no meio-campo, que é como o Vasco joga hoje, já falei aqui algumas vezes, defendendo no 4-1-4-1, atacando no 4-3-3, que tem 3 volantes, um mais fixo em frente à área, e mais 2, um pela esquerda e um pela direita. O Richard pode fazer as 3 funções nesse time hoje do Vanderlei Luxemburgo. E era exatamente o que o treinador vinha pedindo para esses reforços agora de meio de temporada. Alguém que chegasse e pudesse fazer mais de uma função dentro de campo, para que ele pudesse mexer no time sem ter que fazer nenhuma substituição, sem ter que fazer uma alteração. Ou seja, o Richard, por ser um jogador que sai muito, vou mostrar os números dele aqui mais para frente aqui no vídeo, sai muito para o ataque. Ele pode começar, por exemplo, atuando pelo lado esquerdo, que é a posição que hoje o Marcos Júnior atua um pouco mais, com o Andrei pela direita e o Raul recuado. Pode recuar o Richard também para fazer essa função de por exemplo, pode começar a partida com o Richard jogando nessa função que hoje quem exerce é o Raul e liberar ele durante o jogo um pouco mais para sair, porque ele tem essa qualidade, então ele não fica restrito a ter um volante mais marcador. O Richard consegue fazer as 2 coisas, tanto que no Campeonato Brasileiro, falei aqui que ia falar dos números do Richard no Brasileirão do ano passado, vou trazer alguns números do Corinthians também nessa temporada. O Richard foi o 9º maior ladrão de bolas do Brasileirão, com 82 desarmes certos, segundo o Footstat. Ele ficou empatado ali com o René do Flamengo. Ele terminou o campeonato com a média de 2,4 desarmes por jogo. Pra gente ter uma noção, hoje no Vasco, o líder de desarmes, em média de desarmes, é o Marcos Júnior, que tem 4 partidas e 12 desarmes certos, uma média de 3 por jogo. É superior à média do Richard, mas com uma amostragem menor. Conforme vai tendo mais partidas, esse número tende a descer durante a temporada. O Richard conseguiu manter, ele disputou 34 jogos no Campeonato Brasileiro. Mantendo uma média de 2,4 é muito alto. Normalmente quem tem a média mais alta é quem disputa menos partidas. Então o Richard teve uma média muito alta de desarmes para um jogador que ainda consegue atacar. Ou seja, ele não é um especialista só na marcação. Não é aquele volantão que desarma e toca para o lado. O Richard é um jogador que sai para o jogo e pressiona também na frente. Então o roubo de bola dele muitas vezes é no campo adversário. E isso é importante para o Vasco, que muitas vezes se lança ao ataque e tenta pressionar o adversário logo quando perde. Isso é uma característica do time de Luxemburgo, de tentar pressionar o adversário assim que perde a bola. Depois ele recua, natural. O Vasco marca muito atrás no meio-campo, mas a pressão inicial quando perde a bola acontece, principalmente quando está com todas as suas linhas avançadas, exatamente para evitar o contra-ataque adversário. Falei que ele não é só um ladrão de bolas, não é aquele volantão que desarma e toca para o lado, toca para trás. É um volante, na verdade, com uma qualidade de passe e que também figurou entre os principais passadores do último Campeonato Brasileiro. Ele foi o 8º jogador que mais acertou passes no Brasileirão, com 1.573 passes certos e só errou 110. Ou seja, um aproveitamento de 93,5%. Um aproveitamento muito alto para quem tem um volume muito alto de passes também. Isso geralmente, quem acerta muito passe assim é zagueiro, que toca muito de lado, toca mais curto. Já no caso do volante isso é mais raro. Tanto que só 2 volantes acertaram mais passes que o Richard no Brasileirão 2018. O Maicon do Grêmio, o Grêmio é um time que troca muitos passes, o Grêmio do Renato Gaúcho é um time que tem essa característica. Antes a bola concentrava muito no Arthur,
hoje na seleção brasileira, no Barcelona. Hoje ela passa muito mais pelo Maicon com a saída do Arthur. E o Gregore do Bahia, que no ano passado tinha como característica a posse de bola. Esse ano o Bahia joga um pouco mais diferente, é um time um pouco mais vertical, mas no ano passado era um time de muita posse também. E o Gregore centralizava muito essa posse de bola do Bahia. Então só por esses dados dá pra gente ter uma noção de como o Richard pode funcionar nesse Vasco, como que ele pode agregar esse Vasco do Luxemburgo. O Vasco tem uma dificuldade muito grande na marcação exatamente dos seus volantes. É um time que dá muito espaço e o Richard tem exatamente como característica esse desarme e a boa qualidade no passe para sair jogando. Ou seja, você não precisa escolher entre uma característica e outra. Você pode utilizar as duas. Você não precisa ter um volante que sai bem para o jogo e um volante marcador. O Richard é um volante que consegue marcar e consegue sair para o jogo. Inclusive não é só passe curto, não. Outro top 10 que o Richard entrou no ano passado foi de inversões de jogo certas. Ele ficou em sétimo nesse fundamento com 22 viradas de jogo corretas. Ou seja, é um meio-campista que consegue organizar o jogo, consegue encontrar espaço, consegue encontrar a válvula de escape na outra ponta. O Vasco sai muito bem pelos lados com o Rossi, por exemplo, e essa inversão de jogo muitas vezes é o que desafoga o time e o Richard tem como característica essa qualidade na bola longa também. Então o Vasco começa a encorpar esse meio-campo com as características que o Luxemburgo gosta. Volantes que se aproximam do jogo. Falei já, o Vasco ataca muito pelo lado e depende muito da chegada desses volantes para concluir, porque o Vasco joga sem um meia de criação. Então essa chegada do Richard de trás pode ser muito importante para esse Vasco do Luxemburgo, até pela característica dele em relação à altura. É um jogador de 1,91 m que cabeceia bem. No ano passado ele fez 4 gols, 2 deles de cabeça, e um outro gol dele em finalização de fora da área. Em 2018, pelo Fluminense, no Campeonato Brasileiro, das 22 finalizações dele, 13 foram de fora da área. É um jogador que tenta muito esse chute. Como eu disse, ele joga tanto pela esquerda quanto pela direita. Pela esquerda até facilita essa finalização dele, porque pela esquerda ele acaba não buscando a linha de fundo, acaba buscando o corte para o meio, puxa exatamente para a perna boa. Quando ele atua pelo lado direito, ele acaba se limitando muito ao passe ali para o lateral, ao passe para o meio de criação e acaba se aproximando pouco e sem chance de concluir. Acaba concluindo só em jogada aérea, então é algo que o Luxemburgo também vai ter que acertar ali nos treinamentos para ver em que posição que ele vai se adequar, até pelas peças que tem. O Vasco tem muito jogador para essa posição, mas se o 2018 do Richard foi muito bom, o 2019 já não foi a mesma coisa. Ele não conseguiu se firmar no Corinthians esse ano, muita concorrência também. O Corinthians tem ali o Ralf para essa função, tem o Gabriel, tem o Júnior Urso que se recuperou de lesão agora, tem o próprio Ramiro que faz essa função também de meia, mas atua também mais recuado como volante, tem o Arauz. Ou seja, o Richard não conseguiu o espaço dele jogando com o Carille, foi titular em alguns jogos no Paulistão, mas na temporada foi muito pouco. Dos 16 jogos que ele fez na temporada, só em 6 ele foi titular, tirando um amistoso que ele disputou contra o Santos também na pré-temporada, falando só de jogo oficial, entrando em campo por 642 minutos em 2019, bem menos que os 4.847 do ano passado pelo Fluminense. É uma diferença muito grande na minutagem dele de 2018 para 2019. Mas não foi só esse número que caiu de 2018 para 2019, não. Se a gente for pegar a média de desarme dele no Campeonato Paulista, que foi onde ele atuou mais, dessas 6 partidas como titular, 4 foram no Paulistão, a média de desarme dele na Série A tinha sido de 2,4, caiu para 1,2 no Paulistão. Ou seja, caiu pela metade. É claro que tem a mudança ali, inclusive tática. O time do Fluminense é um time que tinha menos a posse em 2018, agora com o Fernando Diniz é exatamente o inverso. Mas o Corinthians joga muito mais com a posse de bola, ou seja, acaba precisando ter que roubar menos a bola. Ele acaba se tornando mais um passador do que um desarmador, do que um quebrador de jogadas ali, que para poder fazer essas duas funções. Então ele acaba tendo partidas muito mais discretas. Ele manteve o bom aproveitamento nos passes, até subiu um pouquinho. No Brasileirão ele teve 93,5% de aproveitamento e no Paulista foi para 93,8%. Então ele manteve essa qualidade no toque de bola, mas perdeu um pouco essa característica de ladrão de bola. Excessivamente, nos 9 jogos que ele fez no Campeonato Paulista, ele só deu uma finalização em gol, bem diferente da característica dele no Fluminense, que então faltou essa aproximação nesse esquema do Corinthians. Não sei se faltou ou se foi realmente uma opção do Carille de manter ele mais recuado, mas a verdade é que ele acabou sendo bem mais discreto nesses 6 meses no Corinthians do que foi nesse 1 ano no Fluminense, que foi realmente muito bom. O Richard, então, é um jogador que não vem fazendo boa temporada, mas é um jogador jovem que já mostrou potencial, tem 25 anos de idade e que se encaixa exatamente no esquema que o Vanderlei Luxemburgo tem adotado no Vasco. Desses 3 volantes, ele poder fazer essas 3 funções, ou seja,
grande chance dele chegar e já ocupar uma vaga de titular nesse time do Luxemburgo, que gosta de jogadores com essa característica, de se aproximar vindo de trás para aproveitar um cruzamento, um rebote, chegar batendo de fora da área, exatamente o que o Richard fez pelo Fluminense em 2018. E que se repetir no Vasco em 2019, tem tudo para ter sucesso novamente. Bom, galera, essa é a minha análise sobre o Richard, novo reforço do Vasco. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e até a próxima.